Oi, amada. Tá. Alexa, nossa família, 984 29 8997 84 29 8997. Aí você fica respondendo uma coisa, eu todo dia eu vou te falar como eu vou, tá? Obrigada, Tadeu. Amém. Tá lá na live? Sim. Vamos lá compartilhar, hein? Tá, compartilhar. Pela paz. Irmão Robson, se puder vir aqui um pouquinho, irmão Robson. Está mais baixo. Isso. Vou pedir para o irmão Robson não segurando na imagem. Tranca a porta agora, fazendo um favor, tá? Até porque agora a gente vai fazer a nossa... Daqui a pouco, após a entrevista, eu volto a atender ligação, ler mensagem de WhatsApp, ok? Também vou soltar o louvor de vocês. Agora chegou o momento daquela entrevista que nós divulgamos lá no grupo. Uma entrevista muito importante para todas as famílias, até para que todas possam ter informação. Seja bem-vinda a doutora Michele, né, que já participou conosco em outro evento lá da Arvende. E eu falei para ela que fiquei muito feliz em saber que ela também tem esse trabalho, apoio à ressocialização. Mas antes disso, ela vai estar falando um pouquinho do trabalho dela, né, sobre o que é a associação Abracrim. Seja bem-vinda, doutora Michele. Obrigada, José. Uma satisfação estar aqui com você, que é um exemplo de mulher, de guerreira e que realmente tem levado muita fé e esperança para as famílias. Então você faz um trabalho muito digno, muito louvável e para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui. Boa tarde, vocês que acompanham aqui esse programa. Estou aqui à disposição para estar esclarecendo todas as dúvidas. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Doutora, até porque a senhora falou sobre a associação Abracrim. Abracrim. O que é essa associação? A Abracrim é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Sim. Ela é uma associação que visa buscar dignidade até mesmo para os advogados trabalharem na área criminal. Os advogados criminalistas também recebem muito preconceito na área e muita dificuldade em suas atuações. Muitas vezes a sociedade acaba condenando o advogado criminalista, dizendo que o advogado, por vezes, ele possa estar coadunando com o crime ou que ele possa estar defendendo o crime. E a gente está aqui para esclarecer que o advogado criminalista não trabalha dessa forma. O advogado criminalista, ele atua nos direitos do cidadão, em garantir que todo cidadão possa ser defendido de acordo com a legislação e com dignidade que é tida pela Constituição Federal. Sim. E até mesmo porque quando se fala em advogado, já pensa, advogado já vai estar ali acusando, mas também defende, apoia a ressocialização? Com certeza, os advogados criminalistas, ele tem que ter como característica a humanidade. Eu falo que existe uma diferença entre atuar na área criminal e ser criminalista. O criminalista, ele estuda criminologia, ele estuda psicologia, ele quer entender o ser humano e os motivos que levaram a ele à prática de determinado ilícito. Sim. E ele quer realmente que aquela pessoa tenha uma vida digna. E para ter uma vida digna, mesmo após uma possível condenação de algum fato que ele tenha cometido, algumas circunstâncias têm que ser aplicadas realmente para que haja uma eficácia. Punir apenas, encarcerar, não é solução nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Até porque, doutora, é bom
as famílias que estão nos assistindo, e eu quero dizer para a senhora que a senhora está aqui hoje, é um presente de Deus para nós. A nossa missionária Adriana ficou muito feliz quando eu postei, né, alguns trabalhos da senhora via link, e que Deus abençoe muito a sua presença aqui, até porque estamos muito na expectativa de podê-la ter como parceira, porque a ONG, a Barraca das Guerreiras, é um apoio às famílias. Aqui nós acolhemos as famílias, aqui nós acolhemos os privados de liberdade quando saem, e a senhora sabe o quanto que infelizmente a sociedade tem esse preconceito, né? A senhora pode nos dizer por que esse tão preconceito? Veja bem, infelizmente nós estamos na era do punitivismo, aquela era em que a vingança ainda ela paira na mente das pessoas. Porém, o direito penal ele foi baseado já num sistema diferenciado, que é o sistema de ressocialização. Então, quando se penaliza alguém pela prática de um crime, ele entende-se que ele estaria punindo pelaquela prática, mas que aquele sujeito ele estaria sendo retirado da sociedade para que ele pudesse pensar melhor como viver em comunidade e se adequasse a essa convivência. Quem determina o que é crime é o Estado. Não somos nós, população, é o Estado. Então, a partir do momento que o Estado ele determina determinados crimes, ele intitula determinados atos que nós praticamos como crime, quer dizer, hoje nós temos o exemplo até de não poder fazer aglomeração. Ó, ninguém pode fazer um churrasco, né? Já é criminalizado até nesse sentido. Então, o Estado, de tempos em tempos, de acordo com o que ocorre com as situações, ele determina algumas punições para algumas práticas de situação. A sociedade, ela está, infelizmente, muito arraigada, muito enraizada, no sentido de que aquele sujeito não merece uma segunda chance. Que isso é errado. Nós não temos pena de morte no nosso país e nós não vamos ter. Nós temos uma pena de morte velada, porque nós sabemos que nas periferias a pena de morte existe, né? Mas a pena de morte legal, institucionalizada como punição não existe, não deve, não pode existir nunca. Agora, a ressocialização e a nossa lei de execução penal, eu sempre falo, Josiane, ela prevê uma situação de reintegração social, ou seja, aplica-se uma pena de regime fechado. Esse regime fechado não é esse que está aí, que simplesmente encarcera, sublota os cárceres e ele não tem uma condição, o sujeito não possui uma condição de sair dali uma pessoa melhor, uma pessoa que seja útil à sociedade. Ele sai pior do que entra muitas vezes. Por quê? Porque ele não tem oportunidade. E quem tem que dar essa oportunidade é o Estado, porque é o Estado que determinou que determinados atos são crimes. É o Estado que determina isso. E aí o Estado encarcera, não dá condições de ressocialização, aquele sujeito sai do presídio, ele sai sem nenhuma condição de trabalho, de encaminhamento real. Ontem eu estava no estacionamento do Comper, tinha um rapaz lá, ele me abordou, a gente sempre fica, né, com receio quando alguém aborda, né, isso é normal para qualquer pessoa. E aí ele já chegou assim, eu falei assim, olha, nem vem, né, eu falei assim, ó, né. Aí ele olhou assim, não, eu saí, ele foi bem honesto, né, eu achei interessante. Ele falou assim, eu tava preso e eu tô sem condições aqui e é melhor que roubar, né, então eu vou pedir, né. E assim, ele realmente não tava ali para assaltar. E ele falou assim, tem como comprar um leite, enfim, eu dei meu cartão para ele, mas não no sentido de advogado, ele não é nada disso, que ele já deve ter assistência, mas de buscar um encaminhamento de trabalho para aquele sujeito, porque ele falou, eu não quero, conversei um pouco com ele assim, eu não quero voltar para o crime. E o que está sendo feito com essas pessoas que não querem voltar para o crime? Porque muitos não querem efetivamente voltar para o crime, José. O Estado ele não cumpre aquilo que deveria cumprir de orientação de encaminhamento. Agora imagina essa lei que ela determina o encarceramento num presídio, e esse presídio desse condições efetivas de estudo e de trabalho, que somente com estudo e trabalho é capaz de haver uma ressocialização. E aí a gente fala assim, não quis estudar quando é moleque, vai estudar no presídio então, entendeu?
E aí vai, estuda, vai trabalhar, vai aprender um ofício, vai sair de lá com um ofício. Só que nem quando o sujeito ele já sai com esse estigma, né? Nem o Estado apoia. Você sabe que para fazer um concurso, se o sujeito estiver fechado, ele não pode fazer um concurso. Quer dizer, o Estado ainda passa a responsabilidade para as empresas particulares acolherem essas pessoas. E aí as pessoas falam assim, mas não quer ser tratado assim, não entrasse no crime. O crime, ele não pode ser considerado simplesmente de forma isolada como uma prática do ilícito. Não é porque fulano e beltrano conseguiu sair da sua pobreza de forma digna que que ocorra isso em outras ocasiões, que essas igualdades de oportunidades podem ocorrer para outros. Então isso tem que ser analisado de forma individualizada, sabe? E principalmente qual é a vontade desse sujeito posteriormente. Qual é a oportunidade que se dá desse sujeito posteriormente ser tratado com dignidade e respeito, ser olhado, e não ser olhado com medo, com pavor pela sociedade e até repulsa pela sociedade, sim, não é? Muito. Infelizmente, eu estou aqui há 5 meses fazendo parte desse projeto, me apaixonei, vejo o quanto a missionária ela tem aquele acolhimento espiritual. Só que eu falei, missionária, nós temos que buscar algo mais. O espiritual tem contribuído muito. Só que depois que a missionária faz aquele trabalho espiritual, chega a parte de incluir aquela pessoa no mercado de trabalho. Muitos querem constituir família, não quer realmente. Existem aqueles que não querem, nós sabemos. Sim. Mas tem aqueles que querem. E eu mesmo já presenciei aqui, doutora, os privados de liberdade, eles são soltos, liberados aqui com o vará, eles não sabem nem para onde ir, vamos fazer, não tem um apoio na saída. Aí eu pergunto, se não tivesse a Barraca das Guerreiras aqui, muitos deles, o que seria? Porque aqui na Barraca das Guerreiras a gente faz Uber, nós fazemos a cota, até quero perguntar como que poderia mudar isso um dia, eu não sei de quem que é o direito, como que existe um amparo. Aqui eles saem dali do sistema ali, aqui vem na Barraca das Guerreiras, aqui eles bebem água, aqui eles comem. Aqui muitos deles teve um que não sabia onde morava, porque ele ficou tanto tempo privado que ele não sabia, ele só lembrava que ele morava no bairro da Manga. Sim. E foi um custo para localizar, acabou uma das voluntárias, foi junto com outra pessoa procurar o endereço. E tem um aqui, rapaz, também, que está usando tornozeleira, recentemente, já vai fazer um mês. Ele falou aqui para nós, eu não quero mais voltar para esse lugar. Eu quero trabalhar, mas não me dá chance, porque a hora que me vê com tornozeleira, já exclui. Por que isso, doutora? É o preconceito, né? Você perguntou como mudar isso, né? Pessoas como você, a religião sim é muito importante, a assistência psicológica é muito importante. Eu não sou a favor do assistencialismo da doação. Sim. Às vezes você tem que doar para um momento de emergência, sim, mas você tem realmente que dar a vara para o pescador aprender a pescar. É o que eu faço lá na frente, e não precisar ficar dependendo e até de certa forma se humilhando todo o tempo, né, de estar pedindo alguma coisa para outra pessoa. Mas esse trabalho que você faz, que nós procuramos fazer também, que a pastoral faz, tem muita gente ainda lutando, mas ainda é muito pouco. Sim. Esse é um ano em que novas escolhas devem ser feitas. Sim. Isso é muito importante dizer. É muito importante também que pessoas que estejam engajadas efetivamente em situações sociais, preocupadas com a população, tenham a oportunidade de estar aí defendendo essas circunstâncias, como por exemplo, essa própria encaminhamento que vocês dão para o Uber. Isso pode haver uma legislação sobre nesse sentido, né? Pode ser promovida uma legislação nesse sentido, é uma excelente ideia. E assim, um amparo excelente que vocês estão dando aqui, porque realmente, José, eu já tive cliente, e eu sou advogada particular, mas eu já tive cliente que quando saiu do presídio, ele não sabia, ele teve assim que se socorrer ali, porque sai sem nenhum real no bolso, sem documento, né? E não sabe, alguns já perderam os familiares. Sim. A grande maioria das mulheres não abandonam os seus companheiros, mas alguns vêm de fora e alguns perdem sim os seus familiares e eles não têm para onde ir. E aí eles se transformam em pedintes, entram na droga para realmente
satisfazer até ali uma situação até de fome, né? A gente sabe que isso é real, não é somente um querer estar numa situação, mas é um não ter uma oportunidade de melhorar e de ser útil. Eu falo e repito para você, isso só é eficaz, ressocialização só é eficaz enquanto a sociedade ela precisa entender que ela precisa apoiar, ela precisa dar oportunidade, ela precisa acreditar, para que essas pessoas possam trabalhar e ter estudo. O Estado deve manter-se no estudo interno e também um encaminhamento externo para cursos principalmente profissionalizantes, né? É importante que sejam cursos profissionalizantes. Veja esse projeto maravilhoso agora que está sendo realizado, dos presos estarem ajudando no combate aos incêndios. Mas são poucas pessoas que que estão sendo encaminhadas. Poder até mais teriam o direito de extramuros de estar nesse trabalho. Mas olha a utilidade dessas pessoas para a sociedade. E eles querem, na entrevista de um deles, eles falaram bem assim, que agora estão tendo oportunidade de mostrar que eles também podem ser úteis. Se você vê, aqui em Mato Grosso, Josiane, 35% só de reeducandos que trabalham, que têm oportunidade de trabalho. Em média, 23% dos encarcerados que têm oportunidade de estudo. E o Estado tem sim essa obrigação. Afinal de contas, é ressocialização, não é vingança. Nós não estamos mais na era da vingança do olho por olho, dente por dente. Então não adianta a população clamar por linchamentos. Não é? Nós temos que clamar por esperança, por oportunidades. Sim. Até então, doutora, a senhora falou algo aí referente aos documentos, ocorreu vários casos. Um deles foi que o rapaz tentou buscar os seus documentos, aí ficou aquele joga, tá na defensoria, tá lá no fórum. Não, tá aqui onde você estava privado. Aonde esses privados de liberdade, quando saem, aonde recorrer esse pedido desses documentos? Em tese, os documentos pessoais devem ficar na unidade prisional que eles estão e devem ser entregues após a saída deles. Infelizmente, nós temos sim conhecimento de muitos casos que não são entregues esses documentos. Você sabe, Josiane, que existe um problema até discriminatório na defesa dessas pessoas, porque é o seguinte, quando a pessoa tem um advogado particular, o advogado faz todo esse trabalho, mas muitos estão ali, eles já entraram ali naquela condição de ter entrado no crime por falta de condição financeira. E aí ele não pode pagar um advogado particular, e eu jamais quero aqui criticar a Defensoria Pública, que faz um trabalho magnífico, e se tivesse mais condições, eu tenho certeza, mais condições e mais defensores fariam um trabalho muito melhor, mas infelizmente não consegue ali estar amparando a quantidade ali de demandas que são insuficientes ali, no caso que é necessário. Mas deve estar na unidade prisional. E aí, se não tiver, ele vai ter que acabar buscando no fórum, correndo o risco até de ser preso novamente por estar sem identificação. Ele está ali sem identificação e ele vai circular na cidade sem documentação, ele pode ser detido a qualquer momento novamente, até confundido ali, que ao invés de ele estar buscando, ele já está no crime novamente. É uma situação muito difícil, Josiane. É lamentável que realmente nós, em 2020, ainda tenhamos que nos depararmos com tamanho descaso, com tamanha falta de oportunidade, com tamanho preconceito da sociedade em relação ao ser humano. Ao ser humano. Até porque muitos se julgam juiz, né? Se julgam juiz da lei. Eles dizem, porque eu já participei de algumas reuniões, eu falo até porque daqui a pouco vamos estar entrevistando o Sandro, que é presidente da Associação Mais Liberdade, lá do CRC. Participei de algumas reuniões e online, vi muito bonito a fala do apoio, vamos estar colhendo, mas na prática, infelizmente, não é isso, doutora. Nós estamos aqui na Barraca das Guerreiras, os momentos que eu já presenciei de pessoas que saem, como eu disse, não tem nem como pagar um Uber,
Aí depois eles voltam aqui, participam do culto, porque toda quarta-feira nós temos um culto onde eles têm que vir participar, até para que o grupo em si, missionário, que é um projeto missionário aqui, possa estar acompanhando ele, a família. E aí passa um mês, 2 meses, e essas pessoas não conseguem emprego nem de varrer rua. Não consegue. Porque existe um outro projeto aí que diz que apoia, inclui, mas a realidade aqui na barraca, nós vimos que não é aquilo que a gente ouve. Tanto que hoje a senhora foi uma entrevista muito esperada pelas famílias, porque elas querem entender verdadeiramente quais são os direitos, aonde ir, quem procurar, porque vai em um lugar, vai no outro, não resolve, aí uma fica com medo, meu marido voltar para o crime porque tem filho, só aquele filho pequeno, vê o filho pedindo, quero leite, quero comida, ele está batendo na porta, quer emprego, está correndo atrás, não abre a porta para ele, a sociedade quando vê com tornozeleira, já basta. Aí imagina a senhora, se coloca no lugar de um privado que saiu, e ficou muitos anos privado, às vezes teve uma vida toda errada, mas realmente, hoje 70% da PCE é evangélica, 70% estão lá se regenerando, estão buscando, tanto que eles se comunicam quando saem as cartas, eles mandam através a rádio hoje, a senhora sabe que as visitas estão suspensas. Então a rádio hoje está sendo um acalento para eles. Porque eles ouvem as famílias aqui, em contrapartida, quando podia sair as cartas, nem as cartas mais podem sair. Não pode. Aí não tem mais, mas quando eles mandavam as cartas, eles falavam assim que eles estavam tomando a decisão de mudar de vida, que eles não querem mais voltar para a vida errada, que eles estão felizes de saber que existe recuperação, porque muitos estão lá, doutora, e acham que ninguém está fazendo nada por eles, porque infelizmente é só críticas, e muitos não têm nem esperança de sair para fora. Então eu quero até falar com a senhora sobre isso, porque imagina a senhora, tá ali no pai falando que saiu, está buscando emprego, está tentando arrumar emprego, não consegue, de repente o filho chora, a mulher briga, e aí, o que você vai fazer? Não tem situação. Volta para casa. Aí a tentação aparece. Muito. E aí as pessoas estão acostumadas a falar que dinheiro fácil, né? Que o crime é dinheiro fácil. Eu não vejo facilidade nenhuma uma pessoa entrar no crime, o dinheiro ser fácil através do crime. Eu acho que é muito mais difícil, porque a pessoa tem que fugir da sociedade, tem que fugir da polícia, tem que viver escondido, tem que se transformar numa pessoa muitas vezes ruim, fria, calculista. Então não existe facilidade nisso, né? Facilidade de trabalhar com dignidade, receber seu dinheiro no final do mês, mas que para isso a gente sabe que a pessoa precisa ter oportunidade de até estudo. A Abracrim, Josiane, ela vem já há alguns anos nesse embate com decisões arbitrárias que vêm sendo tomadas. Desde o início da intervenção na PCE, a Abracrim esteve aqui lutando, porque é o seguinte, o canal do advogado com o reeducando é muito importante. Porque o advogado ele pode verificar efetivamente como que está o bem-estar daquele sujeito que está cumprindo pena também. Nós temos denúncias realizadas aqui, tramitando na corregedoria da Polícia Civil, de denúncias que fizemos de torturas realizadas aqui dentro da PCE, está em trâmite. A Abracrim que fez essas denúncias. Eu já fui ameaçada por diversas vezes por defender advogados e reeducandos. Eu falo, eu tive problemas pessoais na minha labuta diária como advogada. Mas ao defender os direitos alheios, eu já fui ameaçada, está em trâmite também algumas questões ali, por eu emitir opiniões, por eu enfrentar, mas eu não tenho medo, sabe, Josiane? Eu acho que quando a gente recebe uma missão, a gente abraça essa missão e luta realmente pelo que a gente se propõe. Nós, com o início dessa pandemia, nós também efetuamos várias intervenções em Alta Floresta, em Cáceres, aqui em Cuiabá, porém, um insucesso muito grande, Josiane, porque uma má vontade, sabe? A gente vê que existe alguns privilegiados, né? A gente tem observado alguns privilégios e, infelizmente, a grande massa, ela não tem realmente uma preocupação, não existe uma preocupação efetiva com a grande massa, sabe? Populacional carcerária, que eu digo. Então,
nós temos buscado realmente a proteção efetiva, inclusive fomos contra o não atendimento presencial do advogado, porque só com atendimento presencial nós conseguimos amparar e realmente verificar qual é a situação daquele reeducando. Não conseguimos, entrando no mandado de segurança, não foi, não liberaram, sabe? Então o advogado ele também, mas de uma certa forma foi até bom, Josiane, porque o advogado também ele é muito penalizado, ele é culpado de tudo de ruim que acontece dentro do presídio, muitas vezes. E aí nós não fomos responsáveis pela contaminação interna. Eu já ia até perguntar, Covid-19 no sistema penitenciário. Exatamente, índice altíssimo. Agora, o último boletim do dia 10, 788 contaminações no estado. A APCE está com 648 casos testados, 363 confirmados. Nossa, PCE em primeiro lugar, Nova Mutum em segundo lugar, com 104 casos confirmados, e é um caso, ele vai além até da PCE pelo tamanho, né? Alta Floresta, que tivemos óbitos, não é? E tivemos óbitos também dos policiais penais, né? Tivemos 3 óbitos dos policiais penais que também estão sofrendo risco. Também existe a situação, Josiane, de não ter hoje pessoas suficientes para trabalhar no sistema penitenciário, porque o governo simplesmente fez um concurso e não chama os policiais penais que passaram nesse concurso, que poderiam ser úteis hoje. E aí eles não conseguem atender também a população dos advogados, dos familiares, dizendo que não tem gente suficiente para ir lá buscar o preso, fazer todos os procedimentos internos, mas o Estado fica inerte porque não chama esses concursados. E aí quem sofre é os privados, as famílias junto? Exatamente. Vira uma bola de neve, Josiane. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Sofre a sociedade, sofre a família, sofre o reeducando, sofre aquele que trabalha no sistema penitenciário, sofre os advogados, os defensores. Então vira uma bola de neve realmente de ineficácia do sistema penitenciário. E como, a senhora olhando todo esse contexto, como resolver isso? A gente só tem uma forma realmente de resolver, Josiane, com a união de forças. Unir forças de pessoas que realmente queiram estar lutando pelas melhorias da população, pelas melhorias do sistema penitenciário, amparando vítima, amparando a oportunidade daquele que não quer retornar ao crime a ter suas oportunidades, fazendo cadastro com empresas para encaminhamento, treinamentos, centro de treinamentos de profissionalizantes específicos para aqueles que querem trabalhar e realmente buscar pessoas que façam isso acontecer no meio político e também no meio social. União de forças efetivas de pessoas que querem fazer e que façam e que não sejam simplesmente demagogos. Aqueles que simplesmente querem fazer discurso da boa convivência, sabe, Josiane? Porque falar é muito fácil. Eu sei disso. Falar é muito fácil. Botar a cara, sabe, realmente e fazer acontecer, você sabe que eu passei por uma situação essa semana, né? Porque você me conhece, sabe o trabalho que eu faço com mulheres. Sim. E de repente eu me encontro aqui. E algumas pessoas, isso vai te prejudicar, isso não está soando bem para você. Isso eu falei, olha, eu estou aqui primeiramente pela obra missionária, que eu me apaixonei, sou evangélica, eu sei que existe a cura, a recuperação. Então muitas pessoas me olham com alguns até afastaram. Só que eu acredito, doutora, na segunda chance. Eu já tive a minha, a senhora já teve a sua, e todos que estão nos assistindo já teve. Quando a senhora refere da união, refere às famílias se unir também? Também, com certeza. A família é a parte principal na recuperação de um educando. Ele precisa estar amparado ali pela família e realmente essa família também precisa ter um tratamento psicológico, ter um caminhamento de trabalho para que todo aquele contexto se modifique.
né? O contexto que leva a pessoa ao crime precisa ser modificado. E na opinião da senhora, hoje nós estamos se organizando por meio de ONG, associação. Isso também traz uma força? A associação apoia as famílias dos educandos? Com certeza. Na verdade, os organismos sociais, os institutos, as ONGs estão fazendo o trabalho que o Estado não faz, que os nossos governos não fazem, que os nossos governantes municipais, estaduais, federais, muitas vezes deixam ali desamparado, insuficiente. E aí a sociedade civil acaba trazendo a responsabilidade para si, porque nós, se não trazermos a responsabilidade para si também, a gente vai ver cada vez a situação piorar. Sim, até porque como cobrar o Estado, governador, como que podemos, nós, como família, associação, porque existem muitos descasos, existem muitas situações que a senhora mesmo acabou de falar aí, de situações que estão sendo comprovadas. Como que essas famílias podem buscar esse amparo, essa ajuda? Porque muitas delas procuram, às vezes não são atendidas como tem que ser. Como que elas podem buscar essa ajuda? É muito fácil, por exemplo, dar o tapinha nas costas na época de eleição, né? Sim. Então, na verdade, as pessoas precisam efetivamente saber escolher os seus representantes e parar de dar novas oportunidades aí no sentido de políticos que nada fizeram. Sim. Porque política ela não pode ser simplesmente uma profissão. Política não é profissão. Política é uma representação do povo. É alguém que coloca ali, se dispõe a uma missão de representar o povo. Sim. E aí, se aquele sujeito ele foi eleito, ele teve confiança do povo e ele não age, porque muitas vezes a população vai lá bater no gabinete e eles não Sim. são recepcionados, você sabe disso, Sim, né? sim. Mas na hora da eleição estava lá tomando café na casa, né? Muito. E você sabe, eu acho que toda a população hoje ela tem consciência desse tipo de manobra que ocorre nesse período, né? Então, a primeira situação é saber escolher os seus representantes. Não tem como, porque as nossas políticas, nossas legislações são feitas por políticos, são pessoas que o povo escolhe e o povo precisa aprender o poder que tem. Eu até estranhei, doutora, porque até hoje não existe um representante e olha que são muitas famílias. Eu estava falando com um amigo meu que ele é vereador lá em Várzea Grande, eu não entendi por que as pessoas não captam o voto com as famílias dos presidiários. Os privados não votam, mas as famílias votam e eles elegem muito. E aí eu estava falando com a missionária sobre isso, né? Falei, missionária, nós precisamos levantar. A missionária, não quero mexer com isso. Missionária, é necessário nós levantar um representante político que vai lutar, que vai representar nós em Brasília, né? Hoje eu vou estar levando esse projeto para o deputado Marcos Russi, que é uma pessoa que tem aí, né, um histórico de social, apresentar como deputado estadual e também somos no ano de vereador, prefeito. A senhora sabe que tem só aqui na PCE 2.500. Não me recordo a população carcerária total da PCE, mas Sim. é mais ou menos isso. E nós precisamos, doutora, nós precisamos de um representante nosso aqui, porque nós precisamos de alguém que vai realmente ser a porta-voz desse povo. Porque existe coisas, doutora, que só se ouve quando tem alguém de coragem. E eu falo isso para as pessoas, eu falo porque na Arvente eu tenho 6 anos que eu trabalho voluntário e hoje eu estou com a minha Ariana Paim, que é a nossa pré-candidata lá em Várzea Grande, e vamos lutar para eleger ela. Então fica aí para as famílias, precisa ter um representante, porque ele tem um representante lá, doutora, politicamente falando, o que isso pode ser importante para a família? Com certeza muda, como eu expliquei agora, Luciana, essa situação de realmente ter políticas públicas efetivas de melhoria para a família e para aquele que quer se recuperar é de extrema importância. Na verdade, a legislação é abandonada nesse sentido, né? Estimula-se muito, inclusive nas redes sociais, que você falou, as pessoas querem julgar muito, mas elas não querem contribuir, né? Elas não contribuem, elas não buscam efetivamente melhorias e não entendem que existe essa capacidade sim de melhoria, Josiane, com união. Então, a partir dessas modificações, alguém que represente efetivamente essas famílias, represente, eu não digo só a família, represente a sociedade.
realidade, José. Sim. Porque não existe diferença da família de um reeducando para outra família. Mas infelizmente é, doutora. Mas não existe, é a família de nós não reeducando. podemos aceitar. Muitas delas não podem falar que tem marido Não ou filho podemos preso, aceitar que é isso. excluída, doutora. Eu sei, Não, mas muitas nós, não podem. nós temos que nos insurgir ao preconceito dos familiares, do reeducando, da mulher que sofre também preconceito. As mulheres reeducandas também, né? No marido Também do as outro. mulheres ainda que são abandonadas, porque a mulher, quando ela é penalizada, ela vai presa, ela perde a família. Sim. Ela perde o apoio familiar e as visitas que elas recebem não se comparam à fila de visita da PCE masculina. Que são abandonadas. Exatamente. Né? Vou estar entrevistando daqui a pouco a irmã Ruth, que também é educando, vai estar aqui contando a história de superação dela. Temos a Chuchu também, que tem uma história linda, que mulheres que se recuperaram estão aqui. Mas a sociedade não discrimina. Né? Ainda temos as mulheres na maioria. E você falou, sabe, do preconceito que você está sofrendo de estar aqui. Sim. Eu tenho uma frase, Josiane, que eu falo que nada na vida é por acaso. Sim. Tudo é obra de Deus, realmente. Você recebeu um chamado para estar aqui. Se você está aqui, é de coração. Sim. Entendeu? E você sabe da luta pelas mulheres, também da inserção. A mulher tem muita força, Josiane. Sim, muita. Muita força. A mulher aguenta o parto, ela cria seus filhos, ela passa fome pelos seus filhos, ela cuida dos seus maridos, ela cuida dos seus familiares, dos seus pais quando adoecem, não é? E não tem uma vereadora eleita hoje na Câmara de Cuiabá. Verdade. Não é? Temos que mudar isso, mulheres. Nós temos que eleger uma mulher para nos representar. Até porque, nada contra o homem, mas a mulher ela tem esse sentimento. Tem, com certeza, diferenciado. Não existe. Muitas vezes a gente vê nas redes sociais, nesse sistema de julgamento social das redes sociais, que é bom que se tenha, né, todo mundo possa falar, mas as pessoas têm que se policiar, opinar realmente do que entendem. O feminismo, Josiane, você sabe disso, o feminismo ele não é um combate ao homem, ele é realmente um combate à desigualdade. Não existe, eu vou falar uma coisa bem séria aqui pra ti. Não existe uma mulher que não seja feminista. Você pode falar, eu não sou feminista. Por vezes eu falava, mas eu não sou feminista. Mas por quê? Porque a gente tem aquela concepção deturpada e as pessoas deturpam tudo, Josiane, sabe? De que feminista é aquela que combate o homem, ela é inimiga do homem, ela quer competir com o homem. Não é nada disso. Nós mulheres queremos igualdade de oportunidades, igualdade de representação, igualdade de administração, de salário, e a gente tem sim uma capacidade diferenciada em administrar as coisas, porque a mulher ela tem o dom maternal, né? O dom maternal de cuidado, ele é diferenciado. As mulheres são mais humanizadas. Sim, com certeza, até porque a sensibilidade dela, né? Ela já olha como esposa, como mulher, como mãe. Doutora, eu quero até já estar encerrando com a senhora, porque a hora voa, doutora, tanta coisa que tem pra gente falar. Mas assim, eu quero muito que a senhora fale assim, como que está sendo o atendimento, a participação das secretarias competentes nessa situação do Covid Veja bem, presídios? nós ficamos esse período todo em isolamento. Sim. Não podemos atender os reeducandos nos presídios, os fóruns foram fechados, porém houve um home office, né? Os trabalhos continuaram, os andamentos processuais, principalmente de execução penal, que ele já é online, ele já é um processo digital, então eles continuaram andando. Claro que alguns mais, outros menos, digamos assim, e é bom que se diga, já que isso é compartilhado muito pelos familiares, muitas vezes uma situação não é culpa do advogado, é de toda a burocracia ali, que demora uma decisão, que realmente um cálculo é feito errado, a gente espera, aí vai para MP, volta para MP, vai para a decisão, volta da decisão, de repente o sujeito já até morreu, né? Porque na Covid ouve-se falar que alguns iam ter domiciliar.
Foi requerido, no Brasil inteiro a Bracrim requereu ação coletiva, né? HC coletivo não foi concedido, infelizmente, mas nós lutamos. Olha aí, nós todos estão ouvindo a senhora lá na PCE. É importante dizer que essas assinaturas, coadunando com intervenção de PCE, essas assinaturas que coadunam com arbitrariedade, nunca partiram da Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Nós nunca vamos assinar nada que prejudique a ressocialização com dignidade de um reeducando. Né? Então nós nunca aceitamos, inclusive fomos excluídos de muitas reuniões porque sabem que nós não aceitamos ali, nós lutamos efetivamente por uma ressocialização digna dos sujeitos. E vamos continuar lutando, Josiane, vamos continuar batalhando, talvez não só na Abracrim, mas se nós tivermos oportunidade de estar em outras esferas também batalhando com mais forças, vamos estar pleiteando também, mas sempre no sentido de melhorias para a sociedade de um modo geral. Eu repito aqui, sociedade de um modo geral, eu não excluo famílias de reeducando. Família de reeducando é sociedade, precisa ser respeitada. Doutora, uma dúvida também, pode-se criar uma ouvidoria dessas famílias? E muitas delas, às vezes elas tentam algo naquela situação, tipo nas visitas, ou às vezes com processo, ou às vezes existe um descaso. Existe algo que a gente pode criar uma ouvidoria para essas famílias se sentir amparadas? Do Estado deveria ter, mas o Estado não se importa, né? O Estado não quer ouvir ninguém, eles querem praticar ali a forma que eles querem, que eles acham realmente que é eficaz e que não é eficaz, não é? E aí eu te falo, volta aquilo lá, somente com representantes que se preocupem com essa situação, isso pode ser implementado, mas com a união dessas organizações a nível social, da sociedade civil, pode sim. Eu sou ouvidora nacional da Abracrim, da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, e sou a presidente aqui em Mato Grosso. Nós temos o canal da ouvidoria, mas esse atendimento não é específico para educandos nem para familiares, é para os advogados, né? Mas com certeza funciona. Eu, como ouvidora nacional da associação, a gente faz demanda no país inteiro, Josiane, sabe? Porque o advogado, ele também, ao defender os educandos, ele sofre o abuso de autoridade muitas vezes, sabe? Nós temos advogados que foram até lesionados, desrespeitados, não deixaram trabalhar ele da forma com que a legislação prevê. Então não é fácil também a vida do advogado na defesa do seu cliente. Imagino, né? Até porque existem alguns descasos, questão de casos que pela lei não é aceito e tem que ter alguém que realmente possa orientar. E essa parte de representatividade aí, nós já estávamos pensando nisso, até porque a ONG, a Barraca das Guerreiras, acho que ela tem 1 ano, né? 1 ano já de projeto, e a missionária, ela como disse para a senhora, era aquela parte de acolher as famílias na parte espiritual. E aí nós formamos uma diretoria, estamos em parceria com o Sandro, da presidente da Associação Mais Liberdade. Estamos até vendo aí uma possibilidade de ter um fórum, né? De nós, assim, trabalhar. Então, assim, ainda é muito trabalho. E quero convidar a senhora para estar como parceira. Estou junto, o Sandro maravilhoso, já conheço o Sandro. Eu acho realmente que quanto mais unirmos forças, melhor vai ficar. Eu já estou também ajudando o pessoal que está trabalhando com os reeducandos ali. A gente está arrumando um local ali onde vai ser os atendimentos, para que a gente possa dar encaminhamento. E eu acho que até eu falei, lembra que eu te falei assim, eu tive uma ideia. Sim. Nós precisamos trabalhar com cadastramento de empresas, Josiane. Vamos buscar trabalho para quem quer trabalhar. Sim. E eu tenho certeza que a grande maioria quer trabalhar. Isso. Então, em conjunto, a gente trabalhando em conjunto, a gente consegue melhorar a vida de muitas famílias. A senhora nos oriente, porque nós estamos fazendo o cadastramento das famílias. Ótimo. Estamos cadastrando, até porque tem muitas famílias que precisam, às vezes, de cesta básica, precisa de encaminhamento para médico, precisa de psicólogo, precisa ser incluído no mercado de trabalho. Sabe, Luciane, às vezes eu não sou melhor do que ninguém, que fique bem claro aqui, mas eu estudei e continuo estudando até hoje, não paro. Eu tenho milhares de dúvidas, muitas vezes, onde buscar. Imagina
vê ali realmente numa situação de degradação, de exclusão social. Ela não sabe a quem se amparar. E a confiança também é muito importante, viu, José? Essas famílias precisam sentir confiança naqueles que a amparam. Não é? E a gente também que quer amparar, a gente precisa confiar nessas famílias e nesses reeducandos, que realmente eles estejam dispostos. Ninguém obriga ninguém a fazer a nada, né? Então isso tem que ser realmente algo que venha do íntimo e do coração, que Deus toque o coração dessas pessoas, para que elas busquem essa ressocialização, mesmo que o Estado não esteja lidando, mas que com as pessoas que estão dispostas a ajudar, a gente consiga melhorar muita coisa ainda. Em questão dessas empresas, é possível fazer o cadastro dessas empresas conquistando voluntariamente, ou existe um projeto, a ONG que tem que apresentar, ou existe um outro meio? Vamos organizar um projeto, Josiane, vamos organizar um projeto em conjunto, para que nós possamos estar visitando empresas aí, falando desse projeto, explicando, fazendo uma triagem dessas pessoas, né? Para que a gente saiba no que elas podem ser encaminhadas também, para onde podem ser encaminhadas. Porque aí, talvez, Josiane, com esse encaminhamento, as empresas se sintam mais confortáveis também de estar recebendo. Né? Até porque ele pode ter um benefício se ele aceitar esse educando, que passou por uma triagem, por um atendimento psicológico. Né? É uma ideia nossa aqui, passar. Nós já temos assistência social, estamos buscando parceria com Ninguém trabalha sozinho, Josiane. Todas as pessoas têm que trabalhar em conjunto. Ninguém representa ninguém sozinho, ninguém faz nada sozinho. Tudo é união de forças realmente. Então a população ela tem que se sentir confortável até de dar dicas, né? Falar, olha, isso daqui pode funcionar, isso aqui pode não funcionar, mas quando várias pessoas são chamadas para uma só missão, é porque a coisa vai fluir. É um projeto de Deus e pode ter certeza que Deus vai abençoar. A Arvente vai estar aqui fazendo um curso de capacitação de empreendedorismo com as mulheres. Excelente. Com a família. Já vamos trazer curso de manicure, de fibra, curso de capacitação de autoimagem, também de vendas. Já estou com alguns parceiros que vão vir aqui capacitar as mulheres. E também já vamos estar aí buscando também para capacitar os ex-reeducandos que estão saindo também. Por isso que é bom a parceria, depois eu vou estar conversando mais com a doutora, até porque a senhora pode vir somar aqui junto conosco, a Associação Mais Liberdade, e realmente, eu falei isso hoje para uma pessoa, já estava, meu foco é mostrar que é possível ressocializar. Em breve, vamos estar formando aí umas 20, 30 mulheres na parte da beleza, manicure e cabeleireira. Aí eu vou registrar, né? Porque até agora nós estamos só no bastidores. Só está organizando, mas em breve vamos registrar essa capacitação das famílias aqui. E aí a senhora vem com seus conhecimentos nos ajudando. Com certeza, estou à inteira disposição, eu estou realmente para somar com a sociedade, com as famílias, com os reeducandos, com aqueles que querem mudar a sua vida. E eu parabenizo todos que estão nessa luta para ajudar aqueles que estão precisando também. Nossa vida é muito curta, Josiane, né? E acho que esse vírus ele trouxe esse alerta para a sociedade. E a sociedade precisa pensar nisso. Nós estamos aqui não é à toa, nós precisamos ajudar uns aos outros. Aqui não é simplesmente viver e pagar a conta, né? A gente precisa crescer como ser humano. E nada como crescer como ser humano como apoiar aqueles que precisam. Que realmente quer mudar e tem muitos que querem. Eu quero agradecer pela entrevista maravilhosa. Não vai ser a primeira, tá? Porque nós vamos trazer temas aqui até para levar informação. Porque sabe o que eu percebi, doutor? Que o povo é carente de informação. É carente. Tantos direitos. Eu tenho dúvida, imagina. Tantos direitos constituídos, tanto não só do privado, de liberdade, das famílias, como em si da sociedade. Né? Eu falo de mim, doutora. Eu na pandemia foi o período que eu mais ganhei financeiramente, porque eu fui buscar informações e eu fui repassando para o povo. E o povo não tinha informação, aonde eu fui dando consultoria. Eu estou à disposição para vir aqui, de repente, se você quiser abrir canal para perguntas, tirar dúvidas. Estou inteira disposição aqui realmente e dos projetos que nós temos certeza aí que nós podemos unir forças. Vou estar anotando depois umas perguntas, principalmente você, família. Porque ele fala, será que isso está certo? Você que sente, às vezes foi aí, teve um descaso aí naquela busca que você procurou,
né? Às vezes você está se sentindo aí lesado por algum direito, nós podemos até criar um quadro aí, doutora. Podemos até criar um quadro aí para a doutora vir responder as perguntas, porque praticamente eu tenho 3, 4 horas de programa, né? E eu quero agradecer muito, que Deus abençoe, e que eu tenho certeza que hoje é o início de uma parceria. Obrigada, Josiane. Obrigada a todos vocês que tiveram paciência, que está acompanhando, né? E estou à disposição. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Nunca percam a fé e a esperança. Que isso seja a mola realmente de uma nova vida em cada um de vocês. Eu quero aproveitar e chamar o irmão Robson para louvar aquele louvor, os planos de Deus, tá? E já falar um pouco, nós vamos receber as ligações. Irmão Robson, fica à vontade para receber a ligaçãozinha, enquanto for organizando uma pauta minha, tá? Os planos de Deus para o irmão Robson, tá no jeito aí? Irmão Robson, pode vir aqui cantar esse louvor. E atenção, você que está mandando mensagem, já vou ler a sua mensagem. E também, irmão Robson, depois do louvor, atende umas ligaçãozinhas aí, tá? Porque daqui a pouco eu tenho minha próxima entrevista, tá bom? Pode vir aqui cantar o louvor.